Bom dia, galera! Hoje a gente está indo na Gruta do Maquiné, que fica em Cordisburgo e é uma cidade a 118 quilômetros de Belo Horizonte. A gente está saindo de Sete Lagoas, na verdade, e aqui também tem uma gruta, a Gruta Rei do Mato, que faz parte do circuito Lund. E esse circuito são 3 grutas, todas aqui em Minas Gerais. Então é a Gruta Rei do Mato, a Gruta da Lapinha, que fica em Lagoa Santa, e a Gruta do Maquiné, que fica em Cordisburgo, e é para lá que a gente vai hoje. Aqui na Gruta de Maquiné foi descoberta essa parte das cavernas em 1825 pelo um fazendeiro local que chama Seu Maquiné, e aí por isso o nome, mas aqui faz parte da Rota Peterland. E o Peterland era um dinamarquês que foi o explorador dessas cavernas, das grutas aqui dessa região de Minas. Então, essa Gruta de Maquiné, ela foi a primeira gruta a abrir para uma estrutura turística aqui no Brasil. E esse explorador foi o responsável por encontrar restos humanos, de animais pré-históricos, pinturas rupestres. E aí que começou a parte de exploração paleontológica aqui da gruta. E a Gruta de Maquiné é considerado o berço da paleontologia brasileira. E a gruta ela tem 650 metros de extensão, mas a parte que é aberta para turistas, né, para visitação, são 400 metros e um total de 7 salões de toda a parte que a gente pode entrar e conhecer, né? O legal aqui também, aqui em Cordisburgo, é a cidade onde nasceu e morou o Guimarães Rosa. E essa casa que ele morou, hoje é um museu aberto para visitação. Então é uma boa ideia vir visitar a gruta de manhã. E aí, de tarde, almoçar por aqui. Aqui tem estrutura, né, de restaurante. E aí depois ir conhecer a cidade e pode até visitar o Museu de Guimarães Rosa também. A entrada da gruta custa R$30 e tem meia entrada para estudantes e idosos. A visita acontece todo dia, de 10 às 16 horas, de hora em hora. E para entrar, a gente tem que colocar essa touquinha e um capacete de proteção. E a visita é obrigatoriamente feita com um guia. Que abre o teto para o chão, se encontrou e formou coluna. Por isso que o nome desse segundo salão é Salão das Colunas. Bom, interessante é como crescem e quanto tempo demora. Uma coisa engraçada que ela falou, e que tem outras grutas também, é que muita gente vinha e roubava esses brilhinhos, né, que parecem cristais aqui dentro. E achava que tinha um valor comercial, só que nunca teve, não tem. E aí não adiantava nada, eles destruíam a gruta para tentar vender e não conseguiam vender. Então, era uma destruição gratuita, né? Cada um dos salões tem um nome de acordo com a estrutura que eles acham que parece as rochas, né? Então, parece um elefante, então Salão do Elefante. E aí por aí vai. Aqui na gruta são 650 metros de extensão e 18 metros de profundidade que a gente vai descendo.
E a luz aqui é a luz que eles colocam mesmo, não é uma iluminação natural. E claro, eu não posso pôr flash aqui para melhorar a imagem, porque senão estraga as rochas. Como que foi o processo de existência de uma gruta? Essa aqui, em Minas, há 550 milhões de anos atrás, existia um mar. E esse mar chamava Mar do Bambuí. Foi o mar que, quando recuou, deixou várias rochas imensas. A gruta, cada salão era uma rocha imensa, por exemplo. E aí essa rocha, ela foi, depois que o mar recuou, a ação de um rio que ficava batendo durante milhões e milhões de anos, que foi escavando esses grandes salões dentro da gruta. Então todo esse espaço aqui, né, todos esses salões que a gente passa, esses espaços imensos, não é escavação humana, né? Não tem obra do ser humano. É somente uma ação de milhões e milhões de anos da água que foi entrando, a água do rio foi entrando aqui, criando esses espaços, enchendo a gruta de água, e com o tempo também ela foi abaixando o nível do rio. Então a gente consegue ver no topo as formações rochosas e onde foi diminuindo a água até ela escoar totalmente por aquele buraquinho que é um sumidouro. Só que esse buraco era muito maior, né? Dizem que quando o Peter Land chegou aqui, esse buraco tinha mais de 4 metros de extensão. Só que como não tem mais água para passar hoje em dia, ele foi diminuindo, sendo soterrado pelas rochas, pela areia e diminuindo de tamanho. Mas é muito interessante isso, de saber que todo esse espaço não é uma escavação, não é uma produção do ser humano, né? A única coisa aqui dentro da gruta que é produção humana é a iluminação, né? Que foi colocada quando começou a exploração turística, e os degraus que eles colocam em algumas partes para facilitar o acesso. Então toda hora eu tenho que ficar de olho onde eu estou pisando também. E esse aqui é o buraco sumidouro, que era muito maior e onde escoava toda a água aqui da caverna. Então isso aqui era tudo água e a água vinha escoando aqui para dentro com o tempo, com o passar de milhões de anos. Outra curiosidade é que o Peter Land, ele achou que quando chegou uma preguiça, que é igual o Cid da Era do Gelo, sabe? Que era a preguiça pré-histórica. E a preguiça pequenininha, né? Então ele é considerado uma preguiça menor. E acharam um esqueleto aqui dentro, na época da exploração. Aqui vem 2 animais pré-históricos achados dentro da gruta. A visita durou uns 45 minutos, bem rapidinho. Achei os salões maravilhosos mesmo, vale muito a pena. Agora diminuir um pouquinho a chuva, fica mais fácil de mostrar, né? Porque na hora que a gente chegou tava chovendo muito. Mas é super estruturado, tem estacionamento aqui em cima, a bilheteria aqui. E tem um restaurante também, que é uma gracinha, ó, chama Cheiros. E você pode começar a funcionar a partir de 11h30. E aí você vem comendo o almoço. Não é self-service. E a comida é muito boa. E ele é muito bonito também. E a vista também é bem legal, ó. A vistinha aqui. Bem no meio do mato.
Terminamos a visita com esse almoço bem mineirinho e o preço foi de R$50 por pessoa. Antes de ir embora, passeamos um pouco pela cidade de Cordesburgo e já começamos a planejar visitar as outras grutas da rota. E se quiserem ver as outras grutas, comentem aqui no vídeo e não deixem de incluir Minas Gerais nas suas listinhas de viagem. Vale muito a pena. Até a próxima!